Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1053 do STF. Informativo esse repleto de decisões importantes e que faz parte do informativo semanal de número 84 do Clube da Lei. Mas antes de começar, fica aquele convite: se inscreve no nosso canal no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, por onde quer que você esteja nos escutando. Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades, curtir o conteúdo, porque assim você indica para a plataforma que esse conteúdo é relevante e ela vai indicar ele para outras pessoas. Então, agradeço muito a você que ajuda no crescimento desse canal, que compartilha com os amigos, e também a você que já nos segue no Instagram, @legislação_integrada. Fica aquele convite, não deixa de nos seguir em todas as redes sociais. E aí vamos começar. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, mais especificamente lá no artigo 22, inciso 1, e o destaque ficou assim: é formalmente inconstitucional lei estadual que estabelece obrigações referentes a serviço de assistência médica hospitalar que interferem nas relações contratuais estabelecidas entre as operadoras dos planos de saúde e os usuários. Amigos, essa decisão foi inserida lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. O outro inciso, também utilizado como fundamento, foi o inciso 7º, que também diz que é privativo à União legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. E aí o STF entendeu que essa lei que ela estabelece obrigações referentes ao serviço de assistência médica hospitalar do plano de saúde, ela trata sobre contratos, que é uma matéria de direito civil e, portanto, privativa da União para ser legislada. Portanto, essa lei lá do estado da Paraíba, ela foi declarada formalmente inconstitucional na medida em que tratou sobre matéria privativa da União. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, e o destaque ficou assim: é inconstitucional a criação de cargos em comissão sem a devida observância dos requisitos indispensáveis fixados pelo STF. Quais foram esses requisitos? Meus amigos, em primeiro lugar, destaque-se que o artigo 37 da Constituição Federal traz aqueles princípios que já são bem batidos, que a gente aprende desde a faculdade, que é o tal do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, lá no inciso 5, ele traz que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, aqui, em primeiro lugar, se tenta trazer uma compatibilidade entre a existência de cargos de comissão e esses princípios da administração pública. Então, aqui a gente traz, por exemplo, a impessoalidade, o tal do princípio também do concurso público, que é outro princípio que vai estar aqui no artigo 37. Então, se tenta trazer uma situação em que esses cargos de comissão eles se tornam compatíveis. E aí, aqui nesse caso, se diz que esses cargos de comissão eles vão atender a percentuais mínimos e eles vão ter que ter exclusivamente atribuições de direção, chefia e assessoramento. E aí o STF ele decidiu sobre o tema, lá na tese de repercussão geral, tema 1010, e ele trouxe 4 requisitos para que esses cargos em comissão fossem válidos. Quais foram esses requisitos? A criação de cargos em comissão
somente se justifica para exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando a desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Esse é o requisito 1. Requisito 2. Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Então, se há um cargo em comissão, é porque necessariamente existe ali uma relação de confiança que justifique esse cargo em comissão. Requisito 3. O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos do ente federativo que os criar. O motivo disso é para não utilizar os cargos em comissão como um substituto à regra que deve ser o concurso público. Então, se você tem um número excessivo de cargos em comissão, você está, na verdade, desvirtuando aquela regra que foi prevista na Constituição Federal, que é o concurso público. E, número 4, as atribuições do cargo em comissão devem estar descritas de forma clara, objetiva, na própria lei que os institui. Então, aqui, necessariamente, esses cargos em comissão devem ter uma previsão muito clara de quais são as suas funções. E aí, isso aqui tem que casar com aquele requisito 1, né? Que essas funções devem ser de direção, chefia e assessoramento. E aí, aqui na ADI 6655, no informativo 1053, o que o STF disse? Que é inconstitucional a criação de cargo em comissão sem a devida observância dos requisitos indispensáveis fixados pelo STF. Requisitos esses que estão aqui no tema 1010 de repercussão geral. E aqui, nesse caso concreto, o STF entendeu que uma lei lá do estado de Sergipe, que era a Lei Complementar Estadual 232 de 2013, ela criou de forma incorreta alguns cargos. Então aqui, por exemplo, um cargo de coordenador adjunto, 6 cargos de coordenador. E aí se entendeu que essa lei, ao criar esses cargos, ela não atendeu aqueles requisitos previstos na tese 1010 de repercussão geral. Então se deu aqui, nesse caso concreto, uma eficácia ex nunc, ou seja, a partir da publicação da ata de julgamento, em relação à inconstitucionalidade da manutenção desses cargos em comissão em questão. E aí, só para a gente poder aprofundar um pouquinho, eu trago também aqui para vocês a tese de repercussão geral 670, que aqui já tratou de outros casos, não é? Mas que também guarda grande relevância. Essa tese ela ficou da seguinte forma: 1. No julgamento de ADI proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, há o fundamento de que não se destina a funções de direção, chefia e assessoramento, o tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos. Ou seja, deve analisar ali o que está na lei, dizendo que é a atribuição daquele cargo. E 2. Na fundamentação do julgamento, o tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado individualmente. Então, por exemplo, a lei criou vários cargos. Veio a Lei Complementar 123 do Estado do Ceará, criando cargos em comissão. Aí alguém propôs ali um ADI dizendo, olha, isso aqui é inconstitucional porque não atende a tese de repercussão geral 1010 do STF, não atende aquilo que está previsto também lá no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. O que acontece aqui? O ministro do STF ele vai pegar. O que ele vai ter que olhar para dizer se é constitucional ou não? Ele vai ter que olhar as funções que estão previstas na lei de criação. Então ele vai pegar a lei e vai ver, aqui nesse cargo em comissão, a atribuição aqui é uma atividade de direção, chefia e assessoramento, ou não, é meramente burocrático. Então ele vai ver o que está na lei de criação do cargo para poder analisar. E, gente, isso daqui faz sentido ser assim, porque, veja, é um ADI. Se está tratando de uma ADI, a análise é em abstrato.
Não importa, nessa análise em termos de ADI, se aquele indivíduo na prática está carimbando papel. Não, aqui ele está com uma atividade na prática totalmente diferente do que está previsto na lei que instituiu. Mas, gente, isso daí não é matéria de direito, de ação abstrata de análise de constitucionalidade. Portanto, a ADI ela vai verificar o que está na lei, quais são as atribuições que estão na lei. E aí o segundo ponto. E se forem vários cargos, é necessário a análise individual de cada cargo? E aí o STF também disse que não. O judiciário não está obrigado a se manifestar sobre cada um desses cargos individualmente. Então ele pode, basicamente, se manifestar de uma forma geral sobre todos aqueles cargos que estão previstos na lei de criação. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 53 da Constituição Federal e é um julgado que trata também sobre o caso Daniel Silveira. Caso esse que já foi objeto nosso aqui lá no informativo de número 1006 do STF, que tratava sobre os requisitos da prisão preventiva naquele caso, foi objeto de novo lá no informativo 1051. Inclusive tem podcast sobre o assunto aqui no informativo 1051, que já tratava sobre esse tema da liberdade de expressão, que vai ser tratado aqui de novo, e que tratava também da questão da abolição crimes ou não em relação a delitos da Lei de Segurança Nacional. E aí, em relação a esse tema, a gente viu que em relação aos delitos praticados pelo Daniel Silveira não houve abolição crimes. E aqui temos dois destaques sobre esse tema novamente. Então, tema de grande relevância, uma ação com ampla cobertura da mídia, com amplo debate público. Então, tem tudo para você debater sobre esse assunto. E outra coisa, ainda vai sair em outros informativos, porque teremos aí muito em breve uma decisão sobre a questão do decreto de indulto, né? Ou melhor, de graça que foi concedido ao Daniel Silveira, e eu estou muito ansioso por esse julgamento. De verdade, eu estou muito ansioso para saber o que vai ser decidido. Mas vamos lá, sem mais delongas, o primeiro destaque desse julgado ficou da seguinte forma: a liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos, com intuito manifestamente difamatório, de juízos depreciativos de mero valor, de injúrias em razão da forma ou de críticas aviltantes. Em outras palavras, não é possível o indivíduo se valer da sua liberdade de expressão para cometer crimes contra a honra. Então, não se confunde com liberdade de expressão ficar chamando o ministro do STF de bandido, ficar chamando de canalha, enfim, ficar aquela coisa toda que sabemos que foi o que aconteceu no caso Daniel Silveira. Então, nada disso se confunde com liberdade de expressão. Inclusive, em relação a isso, claro que o caso Daniel Silveira teve outros crimes, né? Inclusive crimes contra a ordem democrática, antigos crimes que estavam lá na Lei de Segurança Nacional e que houve continuidade tipo normativa com crimes que agora estão no Código Penal, lá no finalzinho do Código Penal, naquele capítulo dos crimes contra a ordem democrática. Mas também aqui crimes contra a honra, injúrias. E aqui, nesse julgado, o STF mais uma vez, assim como ele já tinha tratado lá atrás, no informativo 1051, ele disse que a liberdade de expressão não abrange práticas criminosas. Algo que todo mundo já sabe e que devemos ter muito cuidado no nosso dia a dia, nas redes sociais especialmente, com aquilo que falamos, com a forma que falamos. Segundo ponto, a garantia da imunidade parlamentar não alcança os atos praticados sem claro nexo de vinculação recíproca entre o discurso e o desempenho das atividades parlamentares. Isso por quê? Porque naturalmente a defesa tentaria, ou melhor, tentou afirmar que qualquer eventual excesso praticado pelo Daniel Silveira
estaria acobertada pela imunidade parlamentar. E o STF esclareceu que não, esclareceu que a imunidade parlamentar ela está restrita àquelas situações que são íncitas à atividade parlamentar e que os atos praticados não estavam inseridos nesse contexto. Então, essa foi a decisão do STF em relação a esses dois pontos específicos e ficam aqui esses dois destaques. E o último julgado do dia, informativo hoje bem pequenininho, ele é muito interessante, então escutem com muito cuidado esse destaque. Ainda é constitucional a Resolução 491 de 2018 do CONAMA, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar. Entretanto, nova norma deve ser editada. Por que é interessante? Porque nesse julgado, o STF, aqui na ADI 6148, tratou sobre a inconstitucionalidade progressiva. O que acontece? A Resolução 491 de 2018 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, dispõe sobre qualidade do ar. E essa resolução não está de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde hoje. Acontece que o STF reconheceu que quando essa resolução foi editada lá em 2018, ela trouxe avanços, mas que hoje ela já está obsoleta. Qual foi a solução que o STF deu? Ela disse, olha, essa resolução hoje, 2022, ela continua constitucional, mas ela está caminhando para a inconstitucionalidade. Por que ela continua inconstitucional? Desculpa, por que ela continua constitucional? Porque ela trouxe avanços, levando em consideração, inclusive, a realidade local. Mas ela está em trânsito para a inconstitucionalidade, porque hoje ela está obsoleta e ela não atende os requisitos trazidos pela Organização Mundial de Saúde. E aí qual foi a solução? Um prazo de 24 meses para a edição de uma nova resolução sobre o tema. E essa resolução ela deve levar em consideração 3 pontos. As atuais orientações da OMS sobre os padrões adequados da qualidade do ar, a realidade nacional e as peculiaridades locais e os primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública. E aí, o que acontece se não for editada uma nova resolução nesse período? Aí passará a vigorar os parâmetros estabelecidos pela OMS, enquanto perdurar a omissão administrativa da edição da nova resolução. Veja só que solução interessante. Olha, vocês têm 24 meses para se adequar. Se não se adequar, vai ficar vigendo a partir do 24º mês aquilo que dispõe a OMS sobre o tema. E aí, caso você se adeque, ótimo. Até lá, durante 24 meses, essa resolução continua sendo aplicável. Então por hoje é isso, meus amigos. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E eu queria só fazer aqui um destaque que a semana foi super corrida e nós tivemos muitos planos de leitura novos, todos eles sem nenhum custo adicional para quem já é nosso assinante. Então, nossos assinantes só essa semana tiveram acesso a plano de leitura para delegado de Alagoas, para juiz de Santa Catarina, para juiz federal TRF4, também para analista jurídico do Ministério Público do Pará, e também tiveram acesso ao novo plano base de magistratura federal, que é igual ao anterior, mas as metas diárias são maiores, para que você cumpra em menos dias. Então, enquanto o plano que nós já tínhamos tem 100 dias, continua lá esse plano. Agora, caso você queira fazer em menos tempo, também temos um plano de 59 dias. Então, 5 planos de leitura novos só em uma semana. Realmente foi bem agitado. Corremos muito, mas conseguimos trazer isso para os nossos assinantes. Além de que, felizmente, material todo atualizado, tudo em dia. Pelo último informativo que saiu na semana que acabou de passar. Então, felizmente, fechamos mais uma semana com sensação de dever cumprido, tudo atualizado, tudo certinho. E aí, você que ainda não está no nosso clube,
fica aquele convite, vem fazer parte, que nós temos esse compromisso muito claro com vocês. Então por hoje foi isso, até a próxima e um grande abraço.